Você já imaginou o que faria se visse uma família perdendo tudo e não tivesse como ajudar? Deixa o like se você também ficaria emocionado com essa história. E se inscreva no canal porque hoje vamos contar uma história que vai mexer com o seu coração. Era uma segunda-feira chuvosa em São Gonçalo, Rio de Janeiro, quando a vida da família Santos desabou completamente. Maria, de 42 anos, mãe de 3 filhos, olhava para as contas empilhadas sobre a mesa da cozinha enquanto as lágrimas escorriam pelo seu rosto cansado. Do lado dela, João, seu marido de 45 anos, segurava a cabeça entre as mãos, tentando encontrar uma solução que simplesmente não existia. Os 3 filhos, Gustavo, de 16 anos, Ana Clara, de 12 e o pequeno Pedro, de apenas 8 anos, estavam no quarto ao lado, fingindo fazer a lição de casa. Mas na verdade escutavam cada palavra dos pais, cada suspiro de desespero que ecoava pela casa pequena e humilde. Tudo havia começado 6 meses antes, quando João, que trabalhava há 15 anos como soldador em uma empresa de construção naval, foi demitido sem justa causa. O patrão simplesmente disse que a empresa estava passando por dificuldades e que precisavam cortar custos. João saiu dali carregando apenas uma pequena indenização que mal dava para pagar as contas de 2 meses. Ele acreditava que em pouco tempo conseguiria outro emprego, afinal, era um profissional experiente e dedicado. Mas o que João não esperava era que a crise econômica havia atingido todo o setor, e as poucas vagas que apareciam eram disputadas por centenas de pessoas na mesma situação que a dele. Maria, que sempre havia se dedicado ao lar e aos cuidados dos filhos, tentou encontrar trabalho, mas sem experiência profissional registrada e com apenas o ensino fundamental completo, as portas se fechavam uma após a outra. Ela chegou a trabalhar como faxineira em algumas casas, ganhando uma diária aqui e ali, mas o dinheiro mal dava para comprar comida para a família. A situação ficou ainda mais desesperadora quando Ana Clara começou a apresentar sintomas estranhos: dores de cabeça constantes, fadiga extrema e uma palidez que preocupava profundamente os pais. Quando finalmente conseguiram levar a menina ao médico através do Sistema Único de Saúde, depois de horas na fila de madrugada, o diagnóstico caiu como uma bomba sobre a família já fragilizada. Ana Clara estava com anemia severa causada por desnutrição. O médico explicou que a situação era grave e que a menina precisaria de uma alimentação rica em ferro e vitaminas, além de acompanhamento médico constante. Maria saiu do hospital segurando a filha pela mão e chorando em silêncio, sabendo que mal tinham dinheiro para o básico, quanto mais para uma alimentação especial. As semanas seguintes foram um pesadelo. João continuava batendo de porta em porta, deixando currículos, fazendo entrevistas, mas sempre ouvia a mesma resposta: vamos analisar seu perfil e entraremos em contato. O contato nunca chegava. Maria intensificou os trabalhos como diarista, saindo de casa às 5 da manhã e voltando apenas às 10 da noite, mas mesmo assim, o dinheiro não era suficiente. Ana Clara estava ficando cada vez mais fraca, e Pedro havia parado de pedir lanches na escola porque sabia que os pais não tinham como comprar. Foi então que chegou a notícia que eles mais temiam. O proprietário da pequena casa onde moravam, um senhor de 70 anos que sempre havia sido compreensivo, bateu na porta numa tarde de quinta-feira com uma expressão de pesar no rosto. Ele explicou que também estava passando por dificuldades financeiras, que o filho havia perdido o emprego e que ele precisava vender a casa urgentemente. Deu um prazo de 30 dias para que a família desocupasse o imóvel. Maria desabou ali mesmo, na porta de casa, enquanto João tentava consolar a esposa e ao mesmo tempo processar a informação de que em um mês eles estariam na rua. Gustavo, o filho mais velho, que sempre havia sido um menino alegre e comunicativo, começou a se isolar. Ele parou de conversar com os amigos na escola, suas notas despencaram e ele passou a dormir cada vez mais, como se o sono fosse a única fuga de uma realidade que se tornara insuportável. Ana Clara, mesmo debilitada pela anemia, percebia o clima pesado da casa e começou a ter pesadelos todas as noites. Pedro, o caçula, era quem mais demonstrava a angústia da família. Ele havia parado de brincar. Não sorria mais e vivia grudado na mãe, como se pressentisse que algo muito ruim estava para acontecer. A situação chegou ao limite quando João desmaiou durante uma entrevista de emprego. O estresse, a má alimentação e a pressão psicológica cobraram seu preço. Ele foi levado ao hospital e os médicos disseram que seu organismo estava no limite, que ele precisava de repouso e de uma alimentação adequada. Mas como descansar quando se tem uma família para sustentar e apenas 15 dias para encontrar um novo lugar para morar? Foi nesse momento de desespero total que Maria tomou uma decisão que mudaria o destino de toda a família.
Com as mãos tremendo e o coração apertado, ela gravou um vídeo no celular de Gustavo, que já não tinha créditos há semanas, mas ainda funcionava no Wi-Fi da escola. No vídeo, que durava apenas 2 minutos, Maria contava, com a voz embargada, toda a situação que a família estava vivendo. Ela não pedia dinheiro, não mencionava valores, apenas desabafava como uma mãe desesperada que não sabia mais o que fazer para proteger seus filhos. Gustavo, vendo o desespero da mãe, teve uma ideia. Ele conhecia os sons de Alcione porque Maria sempre escutava suas músicas quando estava triste, dizendo que a voz da cantora acalmava seu coração. O menino sugeriu que marcassem a cantora no vídeo, mesmo sabendo que as chances de ela ver eram mínimas. Mãe, a Alcione sempre canta sobre família, sobre dificuldades, sobre o povo sofrido. Quem sabe ela não vê nosso vídeo, disse Gustavo, tentando trazer um fio de esperança para aquele momento tão sombrio. Maria postou o vídeo numa conta do Instagram que raramente usava. Marcou Alcione e alguns outros artistas que admirava e fechou o celular com a sensação de que havia feito algo inútil, mas que pelo menos havia desabafado. O vídeo ficou ali, perdido entre milhões de outros posts na imensidão das redes sociais, com apenas 3 visualizações. Dela mesma, de Gustavo e de uma vizinha que sempre acompanhava suas poucas postagens. Do outro lado da cidade, no Rio de Janeiro, Alcione estava em sua casa, no final de mais um dia de gravações. Aos 76 anos, a Marrom ainda mantinha uma agenda intensa, mas sempre reservava algumas horas do dia para relaxar e se conectar com seus fãs através das redes sociais. Ela tinha o costume de responder mensagens, ver vídeos que a marcavam e interagir com as pessoas que demonstravam carinho por seu trabalho. Naquela noite, enquanto tomava seu chá de camomila na varanda, Alcione estava navegando pelo Instagram quando viu a notificação do vídeo em que havia sido marcada. Inicialmente pensou que fosse mais um fã cantando suas músicas ou fazendo alguma homenagem, algo que ela sempre recebia com carinho. Mas quando apertou o play e viu Maria com os olhos vermelhos de tanto chorar, contando sua história com uma sinceridade brutal, Alcione sentiu seu coração se apertar de uma forma que há muito tempo não sentia. A cantora assistiu ao vídeo 3 vezes seguidas. Na primeira, ficou em silêncio, absorvendo cada palavra de Maria. Na segunda, as lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto. Na terceira vez, Alcione já estava de pé, caminhando pela casa e planejando mentalmente como poderia ajudar aquela família. Ela, que havia crescido pobre, que conhecia a fome, que sabia o que era não ter onde morar, reconheceu em Maria não apenas uma mãe desesperada, mas uma versão de sua própria mãe, que tantas vezes havia passado por situações similares. Alcione ligou imediatamente para sua assessora, mesmo sendo quase meia-noite. Preciso que você descubra tudo sobre essa família amanhã cedo. Endereço, telefone e situação real. Quero ajudar, mas preciso ter certeza de que a história é verdadeira, disse a cantora, com a voz firme mas emocionada. Sua assessora, acostumada com a generosidade de Alcione, anotou todos os dados e prometeu que primeira coisa na manhã seguinte estaria investigando a situação da família Santos. Enquanto isso, Maria mal havia dormido. Ela passara a noite olhando para o teto, pensando em como contaria para as crianças que talvez tivessem que ir para um abrigo, já que não tinham parentes que pudessem acolhê-los. João, ainda debilitado, tentava consolá-la, mas ele próprio estava perdido, sem saber que rumo tomar. Gustavo escutava os pais conversando baixinho no quarto ao lado e sentia um peso no peito que parecia vai esmagá-lo. Ana Clara havia passado mal durante a noite e vomitado o pouco que havia comido no jantar. Pedro fazia xixi na cama, algo que não acontecia há anos, mas que agora se tornara frequente devido ao estresse. Na manhã seguinte, a assessora de Alcione, Regina, chegou cedo ao escritório e começou suas investigações. Ela ligou para uma agência de detetives que sempre trabalhava com a cantora em casos de verificação de histórias para suas ações beneficentes. Em poucas horas, tinha em mãos um relatório completo. A família Santos realmente existia. A situação de desemprego de João era verdadeira. Os registros médicos de Ana Clara confirmavam o diagnóstico de anemia, e o despejo realmente aconteceria em menos de 2 semanas. Mas Regina foi além. Ela pessoalmente foi até São Gonçalo, conversou com vizinhos, com o proprietário da casa, com a escola das crianças. Todos confirmaram não apenas a veracidade da história, mas também falaram sobre o caráter da família, sobre como João sempre havia sido um homem trabalhador e honesto, sobre como Maria se sacrificava pelos filhos, sobre como as crianças eram educadas e estudiosas. O proprietário da casa até se emocionou ao falar sobre como estava sofrendo por ter que despejá-los, mas que não tinha alternativa. Quando Regina ligou para Alcione com um relatório completo, a cantora nem esperou ela terminar de falar.
Quero ir pessoalmente até lá hoje à tarde. Prepare uma equipe discreta. Não quero imprensa, não quero alarde. Quero apenas ajudar essa família, disse Alcione, com a determinação que sempre caracterizou suas ações humanitárias. Enquanto isso, na casa da família Santos, a situação havia piorado ainda mais. Ana Clara havia desmaiado na escola e sido levada à enfermaria. A diretora ligou para Maria, que teve que sair correndo do trabalho para buscar a filha, perdendo assim a diária que tanto precisava. No caminho de volta para casa, carregando Ana Clara no colo porque a menina estava fraca demais para andar. Maria se perguntava se não seria melhor procurar um abrigo antes mesmo do prazo de despejo terminar. Era exatamente 3 horas da tarde de uma quarta-feira cinzenta, quando 3 carros pararam em frente à pequena casa da família Santos. Maria, que estava na cozinha tentando preparar uma sopa rala com os poucos ingredientes que restavam na geladeira, ouviu as batidas na porta e seu coração disparou. Seu primeiro pensamento foi que o proprietário havia voltado para antecipar o despejo. Ou pior, que alguém havia vindo cobrar alguma das muitas dívidas que se acumulavam. Com as mãos ainda molhadas da pia, Maria foi até a porta e a abriu devagar. Do outro lado, estava uma mulher elegante, de óculos escuros e um sorriso caloroso, acompanhada de 2 outras pessoas que Maria não reconheceu de imediato. Mas quando a mulher retirou os óculos e sorriu com aquele sorriso que Maria conhecia de tantos shows na televisão, ela simplesmente não conseguiu reagir. "Você é a Maria?" perguntou Alcione, com a voz doce e familiar. Maria apenas conseguiu balançar a cabeça em confirmação, ainda sem acreditar no que estava vendo. "Eu vim aqui porque assisti seu vídeo ontem e precisava conhecer você e sua família pessoalmente. Posso entrar?" Maria recuou alguns passos, ainda em choque, e Alcione entrou na casa simples, olhando ao redor com um carinho genuíno. João, que estava deitado no sofá, tentando se recuperar do último episódio de mal-estar, se levantou rapidamente, mesmo tonto, ao ver quem era visitante. As crianças que estavam no quarto vieram correndo ao ouvir vozes estranhas na sala. O que aconteceu nos minutos seguintes seria lembrado pela família Santos pelo resto de suas vidas. Alcione se sentou no sofá ao lado de Ana Clara, que estava pálida e claramente debilitada, e começou a conversar com ela sobre escola, sobre sonhos, sobre músicas. A menina, que havia sido sempre tímida, se abriu completamente com a cantora, contando sobre como gostava de desenhar e sobre como sonhava em ser professora quando crescesse. Enquanto isso, Alcione conversava também com Pedro, que inicialmente se escondeu atrás da mãe, mas logo estava mostrando para a cantora seus desenhos e contando sobre como gostava de jogar bola. Gustavo, o mais velho, estava claramente emocionado ao ver um de seus ídolos musicais ali na sala de sua casa, tratando sua família com tanto carinho e respeito. Mas foi quando Alcione pediu para conversar a sós com Maria e João que o momento mais marcante aconteceu. Os 3 se sentaram à mesa da cozinha e Alcione, com a simplicidade que sempre a caracterizou, disse: "Eu conheci sua história ontem e não consegui dormir direito. Eu já passei por situações parecidas na minha vida, sei o que é dificuldade. Sei o que é o desespero de uma mãe que não sabe como alimentar os filhos. Vocês não vão passar por isso sozinhos." Maria começou a chorar, mas desta vez não eram lágrimas de desespero. Eram lágrimas de alívio, de gratidão, de uma emoção que ela nem sabia nomear. João, homem forte que sempre tentara ser o pilar da família, também não conseguiu conter as lágrimas. Alcione segurou as mãos dos 2 e continuou: "Eu quero pagar todas as dívidas de vocês. Quero garantir que vocês não sejam despejados e, mais que isso, quero encontrar um emprego para o João e ajudar com o tratamento da Ana Clara." Mas Alcione não parou por aí. Ela havia trazido consigo não apenas a promessa de ajuda, mas ajuda concreta e imediata. Regina, sua assessora, começou a tirar da bolsa envelopes com dinheiro para as despesas mais urgentes. Contatos de médicos especialistas em nutrição infantil que atenderiam Ana Clara gratuitamente. E o cartão de um empresário da construção civil que estava precisando de soldadores experientes e que já havia sido contactado sobre João. A transformação na atmosfera da casa foi imediata e palpável. As crianças, que há meses viviam numa atmosfera pesada de tensão e incerteza, subitamente voltaram a sorrir, a conversar animadamente, a demonstrar a alegria natural da infância. Ana Clara, mesmo ainda fraca, parecia ter recuperado um brilho no olhar que há muito havia se perdido. Pedro voltou a ser o menino brincalhão que sempre fora. E Gustavo, pela primeira vez em meses, falou sobre seus planos para o futuro, sobre querer terminar os estudos e talvez seguir a profissão do pai, mas o gesto de Alcione teve repercussões muito além daquela casa em São Gonçalo. A cantora, que inicialmente queria manter a ajuda em sigilo, acabou sendo descoberta por um vizinho que a reconheceu e postou sobre a visita nas redes sociais. A história viralizou de uma forma que ninguém esperava.
Em poucas horas, o vídeo original de Maria havia saído de 3 visualizações para mais de 1 milhão, e as hashtags relacionadas à história estavam entre os assuntos mais comentados do país. O impacto foi extraordinário e emocionante. Centenas de pessoas começaram a compartilhar suas próprias histórias de dificuldades, criando uma rede de solidariedade que se espalhou pelo Brasil inteiro. Empresários ofereceram empregos para desempregados, famílias se dispuseram a ajudar outras famílias em situação similar, e uma corrente de bondade se formou de uma maneira espontânea e genuína. A própria Maria, ainda processando tudo o que havia acontecido, gravou um novo vídeo, desta vez com as crianças ao lado, agradecendo não apenas a Alcione, mas a todas as pessoas que haviam demonstrado carinho e solidariedade. Sua voz, que no primeiro vídeo estava embargada de desespero, agora transmitia esperança, gratidão e uma fé renovada na humanidade. João conseguiu um emprego na empresa de construção. E mais que isso, descobriu que o empresário havia ficado tão emocionado com a história que decidiu contratar outros pais de família que estavam desempregados, criando um projeto social dentro da própria empresa. Ana Clara começou o tratamento com uma equipe médica especializada e, em poucas semanas, já mostrava sinais de melhora significativa. Seu sorriso voltou a iluminar a casa, e ela voltou a sonhar em ser professora. Pedro retomou suas brincadeiras e seu jeito alegre de ser. E Gustavo não apenas voltou a se dedicar aos estudos, como também se tornou uma espécie de Porto Vaz da família, respondendo às centenas de mensagens de carinho que chegavam todos os dias. A família Santos havia se tornado, sem querer, um símbolo de resistência e de como a solidariedade pode transformar realidades. Mas talvez o aspecto mais bonito de toda essa história tenha sido como ela mudou não apenas a vida da família Santos, mas também tocou profundamente o coração de Alcione. A cantora, que sempre foi conhecida por sua generosidade, disse em uma entrevista posterior que conhecer aquela família havia renovado sua própria fé na importância de usar sua posição e seus recursos para ajudar quem mais precisa. Alcione criou uma fundação específica para ajudar famílias em situação de vulnerabilidade social. Inspirada diretamente na história dos Santos, a fundação não apenas oferece ajuda financeira emergencial, mas também trabalha com capacitação profissional, apoio psicológico e educacional, criando uma rede de suporte que vai muito além da ajuda pontual. A repercussão da história chegou a tal ponto que emissoras de televisão, jornais e revistas do país inteiro quiseram entrevistar tanto a família quanto a Alcione. Mas a cantora fez questão de que toda a atenção da mídia fosse direcionada não para exaltar seu gesto, mas para conscientizar sobre a realidade de milhares de famílias brasileiras que passam por situações similares todos os dias. Em uma dessas entrevistas, Alcione disse algo que se tornou uma das frases mais marcantes de toda essa história. Eu não fiz nada de extraordinário. Eu apenas fiz o que qualquer pessoa com condições de ajudar deveria fazer. O extraordinário foi a coragem da Maria em pedir ajuda. Foi a força da família em não desistir e foi a resposta do povo brasileiro, mostrando que ainda somos um país solidário. 6 meses depois do primeiro encontro, a transformação na vida da família Santos era completa, mas não apenas no sentido material. João não havia apenas conseguido um novo emprego, mas havia sido promovido a supervisor devido à sua dedicação e experiência. Maria, incentivada por Alcione, havia retomado os estudos através de um programa de educação para jovens e adultos, realizando um sonho antigo de concluir o ensino médio. Ana Clara não apenas havia se recuperado completamente da anemia, mas também havia descoberto um talento para a pintura, incentivado por Alcione, que financiou aulas de arte para a menina. Pedro havia se tornado uma das crianças mais populares da escola, não por causa da fama da família, mas por ter retomado sua personalidade alegre e cativante. E Gustavo havia conseguido uma bolsa de estudos integral em uma escola técnica, onde se preparava para seguir os passos do pai na construção civil, mas com formação superior. A casa onde moravam havia sido reformada e ampliada através da mobilização da comunidade e de doações de materiais de construção que chegaram de todo o país. Mas mais importante que as melhorias materiais eram as melhorias emocionais e psicológicas. A família havia recuperado não apenas a dignidade, mas também a esperança e a alegria de viver. Alcione continuou mantendo contato regular com a família, não como uma benfeitora distante, mas como uma verdadeira amiga. Ela frequentemente visitava a casa, participava dos aniversários das crianças, e a família Santos se tornou uma segunda família para a cantora, que nunca havia tido filhos.
A história da família Santos e de Alcione se tornou mais que um exemplo de solidariedade. Se tornou um símbolo de como pequenos gestos podem criar ondas gigantescas de transformação social. Inspirou a criação de políticas públicas de apoio a famílias em vulnerabilidade, motivou empresários a criarem mais programas sociais em suas empresas e, principalmente, mostrou para milhões de brasileiros que ninguém precisa enfrentar as dificuldades da vida sozinho. Em uma sociedade cada vez mais individualista e conectada virtualmente, mas desconectada humanamente, a história de Alcione e da família Santos nos lembra de algo fundamental, que por trás de cada estatística de desemprego existe uma família com sonhos, medos e esperanças. Que por trás de cada número de pessoas em situação de vulnerabilidade, existem crianças que merecem ter uma infância digna, pais que lutam todos os dias para dar o melhor para seus filhos, e mães que são capazes de qualquer sacrifício pelo bem-estar da família. A coragem de Maria em expor sua vulnerabilidade, a generosidade de Alcione em responder ao pedido de ajuda, e a solidariedade do povo brasileiro em abraçar aquela causa, criaram uma sinergia que transformou não apenas uma vida, mas milhares de vidas. Porque quando uma história de superação é compartilhada, ela planta sementes de esperança em todos os corações que a recebem. Hoje, quando alguém pergunta para Maria qual foi o momento mais marcante de toda essa experiência, ela não hesita em responder. Foi quando eu percebi que não estava sozinha. Foi quando entendi que, mesmo nos momentos mais difíceis, sempre existe alguém disposto a estender a mão e ajudar. E foi quando aprendi que, às vezes, tudo o que precisamos é da coragem de pedir ajuda. E quando perguntam para Alcione o que mais a marcou nessa história, ela sorri e diz: foi descobrir que ajudar não é sobre dar dinheiro ou resolver problemas. É sobre ver o ser humano por trás da dificuldade. É sobre acreditar no potencial de cada pessoa. E é sobre entender que todos nós, em algum momento da vida, precisamos e merecemos uma segunda chance. A história da família Santos e de Alcione nos ensina que a solidariedade não é apenas um valor moral abstrato, mas uma força concreta capaz de transformar realidades, mudar destinos e construir uma sociedade mais justa e humana. Ela nos lembra que cada um de nós tem o poder de ser o herói na história de alguém e que às vezes o gesto mais simples pode ser o mais revolucionário. Em um país onde milhões de famílias ainda passam por dificuldades similares às que a família Santos enfrentou. Essa história não deve ser vista apenas como um final feliz isolado, mas como um exemplo do que é possível quando escolhemos o caminho da compaixão, da solidariedade e da ação concreta em favor do próximo. E se cada pessoa que ouvir essa história se inspirar a ajudar, mesmo que de forma pequena, alguém que esteja passando por dificuldades ao seu redor, então o legado de Alcione e da família Santos terá cumprido seu propósito maior: provar que ainda existe esperança, que ainda existe bondade e que ainda somos capazes de escrever histórias onde o amor e a solidariedade vencem o desespero e a indiferença. Compartilhe essa história porque ela precisa ser lembrada, precisa ser contada e recontada, para que nunca esqueçamos que todos nós temos o poder de fazer a diferença na vida de alguém e que às vezes uma única atitude de bondade pode ser suficiente para mudar não apenas uma família, mas uma comunidade, uma sociedade, um país inteiro